O portal Terra do Mandu inaugura nova redação e traz novos conteúdos. O universo é cada vez mais digital. O Terra do Mandu passa a fazer transmissões ao vivo de conteúdo jornalístico em seus canais digitais. O jornal Mandu News traz as principais notícias do dia, com reportagens em vídeo e entrevistas. As notícias são multiplataforma e estão em suas mãos, onde e como você quiser. Jornalismo que vai além do fato, com análises, entrevistas, textos, vídeos e áudios. Especiais que permitem você ficar ainda mais conectado com a informação. A credibilidade e agilidade do Terra do Mandu garantem o melhor conteúdo para o leitor espectador e as melhores oportunidades para o anunciante. Começa agora, Mandu News. Oferecimento, Supermercado Central e a CIPA. Olá, boa noite. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Para nós, um dia histórico, porque esta é a primeira edição do Mandu News, o primeiro jornal digital de Pouso Alegre, que vai manter você bem informado com as notícias aqui da cidade e da região. Então, você já pode comentar com seus amigos, compartilhar esse link para todo mundo ficar bem informado, porque a partir de hoje vai ser assim. De segunda a sexta-feira tem Mandu News no ar, um produto aqui do portal Terra do Mandu, que você já tem as informações dos últimos anos, você já acompanha as notícias aqui no site, nas nossas redes sociais onde os links são colocados. Você já sabe da seriedade, da credibilidade com que nós tratamos a informação. E este produto, o Mandu News, é mais uma oportunidade para deixar você bem informado. Mas claro que ninguém faz jornalismo sozinho. Nós precisamos da sua participação. Por isso, você tem os canais de participação, como as redes sociais, como o nosso WhatsApp, os comentários. Você pode comentar, você pode mandar a sugestão de reportagem, pode mandar vídeos, pode mandar fotos, fazer junto com a gente o Mandu News. E lembrando que nós estamos no período já eleitoral, né? Então nós teremos cobertura eleitoral, nós teremos toda a cobertura necessária para tratar desse momento que vimos vivendo em quase 7 meses, que é a pandemia da Covid-19. E nós estamos numa região próspera, que é o sul de Minas como um todo. Então nós vamos trazer informações de trânsito, de negócios, de emprego. Cultura também, que é muito importante, esporte. Então, vamos fazer juntos o Mandu News, que é, a partir de hoje, estreia para você, para mim, para todo mundo. Vamos com os destaques desta primeira edição do Mandu News. Nós vamos trazer um depoimento aqui de uma família que perdeu um ente querido para a Covid-19. Nos últimos meses, as pessoas, infelizmente, têm morrido da Covid-19 e a gente não tem conseguido chegar até as famílias para trazer depoimentos a respeito da perda de um ente querido. Hoje, no Mandu News, a gente traz a filha e o neto de seu Valdomiro Pereira de Faria falando da morte do idoso, que estava cheio de saúde, 85 anos, contando as horas para fazer o aniversário de 86 anos no mês que vem, mas infelizmente ele pegou a doença e não resistiu, mesmo, como disse a filha, tendo um pulmão e um coração de menino. Então você vai ver essa reportagem aqui. Temos também uma entrevista com a secretária municipal de saúde, a Silvia Regina Pereira, falando do enfrentamento da pandemia aqui no município de Pouso Alegre. Ela fala também do decreto municipal que foi editado na última sexta-feira, com novas medidas em relação à pandemia aqui no município. Falamos de emprego. Hoje teve uma fila de dezenas de pessoas entregando currículo em um supermercado que vai abrir ali no Cidade Jardim. Mas além dessas vagas, que são mais de 20 vagas lá nesse estabelecimento que vai abrir, tem também outras 21 vagas para uma indústria que está captando currículos na Câmara e na CIPA. Tem ainda mais de outras 20 vagas no Cine. Então tudo isso você vai ficar a acompanhar aqui no Terra do Mandu, no Mandu News. Vamos falar também sobre uma mulher que perdeu o controle, passou mal e entrou com o carro em uma lanchonete no centro de Pouso Alegre.
e um lobo-guará que foi capturado no centro da cidade. Tem ainda a previsão do tempo para esta última noite do inverno e o primeiro dia da primavera. A gente começa com esta imagem do fim de semana. A repórter Luísa Carvalho conta o que aconteceu. Um carro atingiu a porta de uma pastelaria na Praça Senador José Bento, em Pouso Alegre, neste domingo. Fotos e vídeos feitos no local mostram que moradores em situação de rua quase foram atingidos. Instantes antes, um dos homens estava bem em frente da porta atingida. Ele tinha acabado de se levantar para ir ao mercado. De acordo com a Polícia Militar, a motorista de 53 anos passou mal enquanto saía do estacionamento. Agora nós vamos falar de mulheres presas por suspeita de tráfico de drogas. São duas mulheres que foram presas pela Polícia Militar, uma de 26 anos e outra de 19 anos, por suspeita de tráfico lá em São Gonçalo do Sapucaí. A polícia recebeu a denúncia de que uma das mulheres estava vendendo drogas na sua própria casa. Ao chegar no local, a mulher disse: "Não, eu não estou vendendo droga aqui não, é outra mulher, esse material que está aqui." A polícia foi até essa outra mulher e as duas foram presas e levadas para a delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre. Foram encontradas com ela 60 porções de cocaína, 10 buchas de maconha, 12 pedras de crack, além de embalagens para armazenar a droga e uma quantia em dinheiro. A prisão foi feita em São Gonçalo do Sapucaí neste domingo. E o meio ambiente tem sofrido nesses últimos dias, nesses últimos meses, principalmente com a queimada, né? Choveu ontem, choveu hoje, mas nesses últimos dias estava muito feio aí as queimadas. E o resultado disso, um lobo-guará foi capturado no centro de Pouso Alegre. O fato aconteceu no sábado de manhã. O animal se refugiou na garagem de uma loja de carros, bem na Avenida Vicente Simões. Nós passamos pelo local no momento que o Corpo de Bombeiros fazia a captura do lobo-guará. Nós conversamos com o Sargento Nascimento sobre o animal ter vindo parar no centro da cidade. A gente foi chamado a atender essa ocorrência, onde um lobo-guará se refugiou nesse estabelecimento comercial aqui e estava ali no cantinho sentado, aparentemente estava machucado, né, pelas queimadas. E a gente capturou, colocou ele na gaiola de captura de animais e agora vai passar por cuidados e logo após vai ser solto no habitat natural dele. Agora aparecer no centro da cidade, ou seja, ele andou um tanto até sair de uma área de mata. Sim, porque nós estamos exatamente no centro, né, e não tem aqui nada perto que ele pudesse estar andando por ali, então ele foi um deslocamento grande. Mas graças a Deus deu tudo certo, foi feita a captura, o animal está são e salvo e agora é só tratar dele e devolvê-lo à natureza. Uma judiação mesmo, né? E recentemente a gente mostrou aqui no Terra do Mandu, no site, um lobo-guará que foi atropelado ali na BR-459, no trecho urbano aqui de Pouso Alegre mesmo. Aquele lá não escapou. E felizmente, então, esse aí, como você percebeu, ele foi solto já na natureza. O vídeo completo está no terradomandu.com.br. Como a gente falou aqui na abertura do Mandu News, essa primeira edição do jornal digital para Pouso Alegre e região, hoje a gente traz um depoimento de uma família que perdeu um ente querido para a Covid-19. O depoimento é de Dona Maria Aparecida Pereira e o filho dela, o Rafael Pereira. Infelizmente, o seu Valdomiro Pereira Faria tinha 85 anos, faria 86 anos no dia 10 de outubro, ele faleceu pela Covid-19. Ele foi contaminado, foi para o hospital e não resistiu. O drama, a tristeza da família de perder um ente querido, que é ruim, mas principalmente ainda de não conseguir velar por conta do protocolo de sepultar as pessoas sem velório. Confira. Esse é o senhor Valdomiro Pereira de Faria. No próximo dia 10, ele completaria 86 anos. Até ele falava para todo mundo que ele ouvia, sabe? Que ele via. O mês que vem eu vou fazer 86. Já vou fazer 86 anos.
Aí você vê, a gente tá preparando para ele fazer uma festinha de novo, que sempre a gente fazia, sabe? Aí ele falava assim, vai ter bolo? Que ele adorava bolo, sabe? A gente todo ano fazia bolo, tudo que ele gostava, né, Rafa? Pipoca. Mas esse ano... Seu Valdomiro é uma das vítimas da Covid-19. Ele faleceu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no dia 14 de setembro. Mais um segundo que ficasse com a gente seria muito importante, né? Todo o tempo possível que a gente pudesse ficar mais com ele seria muito bom. E essa vontade que ele tinha de viver, né? E falava sempre, né? Ano que vem, 86, né? Daqui 5 anos vou fazer 90. Assim, ele não pensava em morrer em momento nenhum, né? Não. Sempre queria viver e seguir em frente. E a gente sempre também, né? Queria estar junto com ele, o máximo tempo que fosse possível, né? Daria a vida, né? Poder ficar com ele mais um pouquinho. Ainda mais do jeito que aconteceu, a gente poderia ter ficado pelo menos mais um dia ali, que seja meia hora velando ele. Não conseguimos. Com certeza. Realmente foi uma tristeza muito grande. Foi muito triste. Eu ainda pedi pro moço, deixa, moço, a gente ver o rostinho dele. Não pode. Não pode. Mas infelizmente, né? Acabou tudo, sem a gente poder dar um velório digno para ele. Certeza. Mas agora, se Deus quiser, ele tá num lugar melhor, descansando, sem dor, né? Sem sofrimento, mas tadinho. Certamente. O aposentado foi diagnosticado com a Covid no dia 29 de agosto. Meu pai nunca tinha ficado internado na vida, pra você ter uma ideia. Ele tinha uma saúde muito boa. Tinha uma saúde boa. Todo médico que eu levava elogiava ele, porque coraçãozinho era de menino, o pulmão era bom. Aí, de repente, a Covid veio e despedaça o pulmão dele inteiro. Ele tinha diabetes, mas era muito controlado. Não, era né? pré-diabetes. É pré-diabetes. A pressão, tomava um comprimidinho por dia só, mas isso tudo controladinho, sabe? Não tinha nenhum problema grave de saúde, Um não. problema grave, pulmão e coração dele era Ótimo. ótimo. Falavam pra mim que era de menino. Ele foi internado na UPA no dia 8 de setembro. No dia seguinte, segundo a família, ele foi transferido para a enfermaria comum do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. O vírus não estava mais ativo, ele não estava mais transmitindo para ninguém. A gente acha que isso faz todo sentido, já que ele estava no meio, né, de mais 3 pessoas numa enfermaria que estavam em estado bastante delicado de saúde. Mas o quadro de saúde do seu Valdomiro piorou. Aí me levou lá de frente do computador, mostrou o pulmão dele, sabe? Aí foi a surpresa, o pulmão dele estava despedaçado. Isso já ainda no domingo. No domingo. Estava Dia despedaçado 13. o pulmão, através desse problema do pulmão veio a pneumonia, até puseram pneumonia bacteriana, sabe? E pneumonia viral. Viral. Com causa de morte. Pegou né, lá Covid. mesmo. Mas aí quando eu fui conversar com a médica lá, ela já falou que o estado do meu pai era muito grave, sabe? Muito grave. Ele estava nas últimas já. Aí ele acabou falecendo lá. Segunda, meio-dia, né? Segunda, 12h10, saiu no atestado de óbito dele. A família questionou a maneira como o aposentado seria sepultado. Cogitaram fazer um boletim de ocorrência para ter direito ao velório, por considerar que o idoso faleceu sem o vírus ativo no corpo. Só que eles decidiram, acharam melhor não fazer isso, porque não resolveria nada, né? E só aumentaria a nossa dor ali no momento, né? Aí conversamos na funerária, né? Fomos lá, levamos declaração de óbito, eles foram lá buscar o corpo. Aí que a moça me falou. E falaram pra gente, não vai ser possível ter velório, porque ele morreu aqui, o diagnóstico de Covid, né? E vocês não vão poder ver o corpo, né? Nem pôr uma roupa nele, a gente pôde, né? Nem pôr uma roupa. Porque não poderia, por risco de contaminação, enfim, né? E aí colocaram ele num caixão, dentro de um saco plástico, lacrado o caixão, a gente não pôde ver, nem chegar perto do caixão a gente pôde, né? E já foi informar pra gente que a funerária sairia ali, na mesma hora já iria direto pro cemitério, não pararia em lugar nenhum. Sairia. Que a gente tinha que correr atrás deles, né, no caso. Tadinho. E meu avô não merecia isso, né? E nem a gente também passar por essa situação que a gente passou. Agora, vocês entendem que a explicação da equipe médica do hospital de que esse é um procedimento para qualquer pessoa que teve o diagnóstico de Covid, independente se teve o vírus ativo ainda ou sem o vírus ativo? Foi o que me falaram, sabe? O que foi dito pra minha mãe lá foi exatamente isso, né? Independentemente se a pessoa morre ou não com a Covid, se ela deu entrada no hospital com Covid, ela não vai ter velório e o enterro vai ser dessa forma que aconteceu com a gente, né? Com meu avô.
6 filhos, 6 netos. 2 filhos morreram, né? Tem 4 vivos e 6 netos. E ele ficou viúvo, sabe, em 2017. Minha mãe morreu em 2017. Mas queria pedir para vocês, gente, cuide dos seus idosos, porque não deixe eles aí solto, não. Porque depois que pega essa doença... É bem difícil. É bem difícil escapar, né, filho? Aham. Tadinho do meu pai, não merecia isso, não. Triste, né? Infelizmente, em Pouso Alegre, segundo os dados da prefeitura até o momento, são 54 pessoas que morreram pela Covid-19 aqui no município. Pessoas que, como aqui Dona Maria Aparecida e o Rafael, enterraram, sepultaram seus entes sem poder se despedir. Bem triste. Sobre essa questão aí do protocolo, de ser sepultado sem velório, a gente entrou em contato com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde, que é quem se manifesta aqui em Pouso Alegre sobre a pandemia, e a resposta é exatamente essa. Esse é o protocolo que vem lá de cima, lá das autoridades de saúde, do Ministério da Saúde, de que se a pessoa morreu com suspeita ou com diagnóstico de Covid, como era o caso do seu Valdomiro, independente se o vírus estava ativo ainda ou não, o protocolo é esse de sepultar imediatamente. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da previsão do tempo. Hoje está acabando o inverno, amanhã começa a primavera. Vamos falar também de vagas de emprego. Teve fila hoje onde um supermercado está contratando e tem outros empregos sendo oferecidos para início imediato na cidade. Trazemos também uma entrevista com a secretária municipal de saúde, Silvia Regina Pereira, que fala sobre o enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui em Pouso Alegre. Um instante só. O mundo mudou. Por isso foram estabelecidas medidas obrigatórias para o funcionamento do comércio, colaboradores e clientes de máscara, disponibilização de álcool em gel, demarcações para manter o distanciamento, número controlado de pessoas nas lojas. Uma iniciativa para gerar bons negócios a todos e um comércio mais forte à espera de dias prósperos. A CIPA e você. Nem à esquerda, nem à direita, Supermercado Central, a sua escolha perfeita. Nem à esquerda, nem à direita, Supermercado Central, a sua escolha perfeita. Vem trabalhando com dedicação, variedade, preços baixos e muita promoção, atendimento acolhedor, sempre estendendo a mão. Supermercado de todos, Pouso Alegre região. Nem à esquerda, nem à direita, Supermercado Central, a sua escolha perfeita. Esse é o Mando News. Esse é o Mando News, primeira edição, que está começando hoje, seu jornal digital para Pouso Alegre e região. Você ficar bem informado, você sabe que você pode participar com a gente, mandando fotos, mandando vídeos, mandando sugestões de reportagem. Mandar abraço aqui para algumas pessoas que estão acompanhando a nossa live, porque o nosso jornal digital é uma live, né? Aqui abraço para Kátia Lima, para Poliana Mendes, para o Thalisson Feliciano Barreto, Adriana Moreira, também para o Irã Moura, Júnior Tibulsos, Veida Oliveira, Cláudio Gomes, Roberval Batista, Aline Mara, muita gente acompanhando aí o Mando News, e você pode acompanhar não só nesse horário que vai ter de segunda a sexta-feira, como também enviar sua sugestão de reportagem, gravar aquele vídeo aí na sua rua, na sua casa, contar alguma historinha pra gente que a gente vai checar, porque aqui tudo é checado para trazer para você, e aí a gente vai trazer as informações direitinho, né? Então participe, daqui a pouco a gente manda mais alô aqui para as pessoas que estão acompanhando. Agora vamos falar de tempo. Tava um calorão danado semana passada, né? Suando igual tampa de chaleira, é assim que o pessoal fala, não é isso? Esse final de semana já deu uma aliviada, hoje está terminando o inverno, amanhã começa a primavera
E a Luísa Carvalho traz a previsão do tempo. Neste último dia de inverno, tivemos temperaturas amenas aqui no sul de Minas por conta da frente fria que circula pela região. E assim deve ficar até a quarta-feira. Somente a partir de quinta que teremos temperaturas acima dos 30 graus. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, em Pouso Alegre, a mínima registrada hoje foi de 14 graus e a máxima chegou a 19. Essa noite será de tempo encoberto com pancadas de chuva. Nesta terça, 22 de setembro, às 10h30 da manhã, se inicia a primavera. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima vai a 21, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Itajubá, para essa terça, a previsão é de chuva durante o dia e noite terá tempo encoberto, apenas com chuviscos. Os termômetros marcam 13 graus de mínima e 21 de máxima. Em Extrema, para terça-feira, o clima ficará entre os 13 graus e 20 graus e há previsão de chuva durante o dia. Um alívio. Vamos falar de emprego. Depois do desemprego ter se agravado por causa da pandemia, algumas vagas vão surgindo e trazendo esperança para muita gente. Veja o tamanho dessa fila que se formou hoje no bairro Cidade Jardim. Nesse local aí vai abrir uma unidade de um supermercado. Está oferecendo cerca de 20 vagas. A seleção vai até o próximo sábado, dia 26 de setembro. Por conta disso, as pessoas estão indo lá no local para levar currículo. Tem ainda uma indústria que oferece 21 vagas para início imediato em Pouso Alegre. A entrega dos currículos está sendo feita no balcão de empregos do CAC, que é o Centro de Apoio ao Cidadão que funciona na Câmara Municipal, e também pode ser cadastrado direto no site da ACIPA, que é acipa.com.br. Tem ainda outras mais de 20 vagas no Cine de Pouso Alegre, que funciona no posto do UAI, ali na Avenida Dr. João Beraldo. Quer saber quais vagas são essas? Só entrar aí no site terradomandu.com.br, que tem a matéria completa da Luísa Carvalho, inclusive mostrando essas vagas disponíveis para você se candidatar e esses links para você se candidatar a essas vagas. Boa sorte! Agora vamos trazer a entrevista com a secretária municipal de saúde, Silvia Regina Pereira, que ela fala do enfrentamento à Covid-19 aqui no município de Pouso Alegre. De acordo com o último boletim da prefeitura, divulgado na sexta-feira, que não teve de boletim ainda no sábado nem no domingo e ainda não saiu de hoje, Pouso Alegre tem 2.555 casos confirmados da Covid-19. Foram 303 casos só na semana passada. São 54 mortes pela Covid no município. Do total de infectados, são 2.219 pessoas recuperadas, o que representa 86% dos infectados. Na última sexta-feira também foi publicado um novo decreto municipal, o decreto que liberou o funcionamento de quadras esportivas e campos de futebol sem público e também fez uma nova medida para os bares e restaurantes, que a partir de agora funciona de acordo com seus alvarás, ou seja, não tem mais aquele limite de horário, mas seguindo as regras da vigilância sanitária. Primeiro, a secretária fala então desse decreto, por que ele foi editado? Esse decreto veio principalmente em detrimento das festas e das aglomerações que estavam acontecendo em ambientes não autorizados, né? Nós tivemos na semana anterior notícias aí de festas em bairros e isso, com essa ideia da regulamentação dos horários de funcionamento dos bares, os bares a gente continua a fiscalização, então lá a gente tem como controlar as aglomerações, controlar o público de uma maneira melhor do que na rua. Então essa alteração vem de encontro com isso. Em relação às quadras e campos de futebol, na prática já estava acontecendo de maneira clandestina, sem autorização e muitas invasões nos espaços públicos. Por isso a liberação, e sem público, né? Sem a presença de público. Então são os jogadores, vão lá, vão fazer a prática esportiva, mas sem aglomeração. Os bares e os outros locais também continuam com as medidas de segurança? Todos com medidas de segurança, com as normas sanitárias
e com a fiscalização aí da vigilância sanitária. Nesse período aí de praticamente 7 meses já de pandemia, quais as principais dificuldades no município, da ação da Secretaria de Saúde, vigilância, para controlar a pandemia aqui no município? O maior desafio é a conscientização das pessoas. Não tem decreto, não tem lei que vá fazer com que a gente consiga combater a doença se não houver conscientização. As pessoas precisam saber que a doença ela atinge um número importante de pessoas, que a doença tem consequências, né? Nós lamentamos aí pelos 54 óbitos até sexta-feira, e que essas pessoas, de alguma forma, elas tiveram contato de uma maneira mais grave com a doença, né? Como a gente não sabe de que maneira que as pessoas serão atingidas, então é necessário que tenham consciência. Vou jogar futebol, às vezes vai de maneira consciente, joga futebol, sem aglomeração, sem criar uma situação que gere mais risco à saúde. Agora, secretária, Pouso Alegre, assim como o estado de Minas Gerais, começou a registrar mais casos, tanto de contaminados como de mortes, digamos, de julho para cá. A senhora acredita que agora, nesse momento, já há uma tendência de desaceleração, apesar que Pouso Alegre, na última semana, houve um número maior de registro de testes positivos, mas pelas semanas anteriores, pela tendência, eu acho que já há uma desaceleração? O número de internados tem caído já. A gente tem notado esse número de internações em queda. O número de confirmados aumentou, mas a gente também começou a fazer mais testes. Então, uma coisa pode ser consequência da outra, né? Nós começamos a fazer pelo município testes de PCR, já foram 500 testes, então isso trouxe uma positividade maior de número de casos. A senhora até citou aí a questão das internações. Pouso Alegre, que tem como referência o Hospital Samuel Libânio, nunca chegou a atingir 90% dos leitos ocupados, que seria a questão mais crítica. Hoje, mais em torno de 60%, de acordo com o último boletim. Isso mantém uma tranquilidade maior para a questão do atendimento às vítimas, às pessoas contaminadas? Sim, mantém, né? E esse é o nosso papel, garantir a estrutura, garantir que a gente tenha como atender as pessoas. Secretária, finalizando então essa entrevista, essa conversa sobre o enfrentamento, a senhora já disse aqui no início que a dificuldade maior é a conscientização das pessoas. Qual o recado que a senhora reforça diante disso? Que os casos ainda acontecem, casos de mortes também acontecem ainda. Qual a conscientização que a senhora passa para essas pessoas nesse momento? É necessário termos consciência de que a doença não passou, né? A Covid não acabou. E que aquilo que é permitido, mas é para ser utilizado de maneira correta, da maneira adequada. Então, que as pessoas possam fazer uso daquilo que está sendo liberado, que está sendo, mas de maneira consciente, né? E pensando sempre no próximo, pensando naquele que está dentro de casa, que às vezes não saiu e que você pode estar levando a doença para dentro da sua casa. Então é importante que todos nos ajudem. Nós estamos aí vigilantes, atuando com a vigilância epidemiológica e aí a vigilância sanitária, mas é necessário que a população faça a sua parte. É a famosa e muito dita palavra desses últimos meses, empatia, né? Empatia ao próximo. Se você acha, eu sou jovem, tenho uma saúde de atleta, se eu pegar essa Covid, não vai dar nada. Mas e se você pegar e transmitir isso para o seu avô, para seu pai, para algum familiar aí idoso, que não tem a mesma resistência que você, mesmo que ele tenha sido atleta algum tempo atrás? É preciso empatia mesmo. Vamos falar de esporte. Faltando 20 dias para a volta do módulo 2, o Pouso Alegre Futebol Clube, o Pousão, não para de se reforçar, hein? Na semana passada chegaram aí uma leva de 8 atletas chegaram para se apresentar no Pouso Alegre Futebol Clube. Eles já estão treinando com os demais jogadores, que o Pouso Alegre tinha 14 jogadores no elenco já, então eles já estão treinando, indo para o Manduzão todo dia à tarde, com chuva, com sol, porque no dia 11
de outubro, o Pouso Alegre volta para a 7ª rodada do módulo 2, enfrentando o Mamoré aqui no Manduzão, jogo sem torcida, mas nós do Terra do Mandu estaremos lá para cobrir, para trazer as informações para você. O Pouso Alegre é líder com 5 pontos na frente em relação ao segundo colocado e o objetivo é isso, largar na frente nesses jogos aí que restam da primeira fase, 5 jogos ainda, classificar bem para a fase do quadrangular final e aí ficar entre os 2 finalistas e subir para a elite do campeonato mineiro, né? Vai lá no terradomandu.com.br que você tem a matéria completa com os nomes de todos os jogadores que chegaram no Pouso Alegre ou no Pouso Alegre, no terradomandu.com.br/Pouso Alegre FC. Você tem as notícias do clube, essa e outras notícias mais, como novo treinador, auxiliar técnico e as notícias que a gente vem trazendo aqui do Mando News. Vamos mandar mais abraços aqui, mandar abraço aqui para a dona Valdeia Loyola. Ela pergunta se o Mando News vai ser nesse horário. Sim, vai ser sempre nesse horário a partir das 6h30, todo dia de segunda a sexta-feira. A senhora pode ficar bem ligada para acompanhar o Terra do Mandu. A gente manda abraço aqui para o Gilmar de Castro Hora Filho. O Gilmar, bom, hein? Fazer um jabazinho para você aqui, ó, Gilmar Informática. Rapaz, é bom de serviço. A Bia Rodrigues, lá em Borda da Mata, acompanhando também o Mando News. Maísa Souza, mandando um abraço aqui para Andressa Nogueira, Lindinha Venâncio, Suzana Lopes, Caroline Souza, Joyce Coelho, Donizete Simões, Divina Dantas, Dona Luzia Souza, Maria do Carmo, Tarcilene Lima e muita gente mesmo que acompanhou esta primeira edição histórica, hein? Anota aí, dia 21 de setembro de 2020, foi a primeira edição do Mando News, o primeiro jornal digital de Pouso Alegre região, e a partir de agora você sabe, sintoniza sempre, né? Sintoniza, compartilhe o link, mande para todo mundo aí o link do Mando News. Quem não pôde acompanhar essa primeira edição, você já compartilha, joga no WhatsApp o link, porque aqui não é fake news, é notícia checada de verdade mesmo. E aí você pode mandar sua sugestão também para o nosso WhatsApp, pode mandar por e-mail, jornalismoterradomandu.com.br, ou vir até a nossa redação aqui na Tuane Toledo. Várias maneiras tem para você participar, para fazer jornalismo de qualidade com a gente. Obrigado também nosso colega jornalista aqui, o Adevanir. Muito obrigado, Adevanir, por ter acompanhado a gente. Carla Ramos também, nossa amiga, colega jornalista aniversariante do dia. Abraço, parabéns, Carla. E nós vamos encerrando então esta edição. Eu agradeço demais da conta nosso amigo o Iratran Andrade, que está ali atrás da câmera, operando e transmitindo para você este jornal. A Luísa Carvalho, nossa repórter aqui no Terra do Mandu, e a todos vocês que estiveram com a gente. Acompanhe amanhã, avise todo mundo, participe com a gente, esteja sempre ligado. O link estará disponível aqui no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas digitais que o Terra do Mandu está presente. Muito obrigado por acompanhar essa edição do Mando News. Amanhã estaremos de volta com mais informação para você. Grande abraço, boa noite.